Olá a todos, sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje estará concentrada no tema que tem a ver com regimes de fabrico. Não é um tema novo, se forem lembrar, aqui no nosso canal nós temos diversas aulas relacionadas sobre este tema, mas ligadas diretamente ao método indireto, não é? Muito engraçado até mesmo como é que temos tantas aulas gravadas sobre método indireto ou custo por processo e não temos nenhuma, não é? Gravada sobre método direto ou custeio por ordens. Mas, numa forma geral, o que nós precisamos entender aqui? Nós precisamos entender que quando nós vamos falar sobre o método direto ou custeio por ordens de produção, neste método, os custos industriais eles são apurados relativamente às ordens de produção. Faço-me entender? E a questão que podia se levantar aqui seria a seguinte, não é? Quando nós falamos sobre estas ordens de produção, nos referimos ao quê exatamente? Varia, não é? Porque lotes de produção podem constituir para nós ordens de produção. Do mesmo jeito que se nós formos uma empresa ou indústria que dedica-se à produção de, vamos lá, encomendas, as nossas encomendas também podem assumir a prerrogativa de ordens de produção. Estamos juntos? Então, a questão também de fundo é qual é o objetivo de nós falarmos sobre o método direto no que diz respeito a regimes de fabrico. O primeiro ponto passa por nós, de alguma forma, conseguirmos especificar as encomendas, não é? Ou os nossos lotes, conseguirmos especificar as ordens de produção, podemos assim simplificar, passa por nós conseguirmos especificar as ordens que proporcionam uma margem de lucro e as que proporcionam prejuízos. Porque, conforme todos nós bem sabemos, se eu vou dedicar-me a um processo de produção, é claro que o meu principal objetivo passa por ter lucros. Porém, pode acontecer que, durante o processo da aplicação do processo de produção, pode existir talvez um lote ou uma encomenda que não esteja a receber, não é? Na medida suficiente para que o mesmo, para além de ser concluída, mas sim para que quando for lançada para o mercado consiga ser um fator gerador de ganho para a empresa. O que isto quer dizer, assim, de uma forma muito mais simplificada? Quer dizer que eu tenho que garantir que o meu volume de venda referente às minhas ordens de produção será de alguma forma superior que os meus custos incorridos durante o processo de produção. Faço-me entender? Esta diferença é que vai gerar para mim um lucro. Então, em linhas gerais, podemos dizer que este é o principal objetivo. O segundo objetivo, não menos importante, passa também por nós conseguirmos controlar a eficiência da empresa mediante, não é, um certo confronto entre os custos calculados e efetivamente os custos suportados. O que isto quer dizer? É aquilo que nós já havíamos falado um pouco antes. Eu vou incorrer a dois tipos de custos durante um processo de produção. O primeiro custo é aquele que nós vamos chamar dos custos de produção, né? São custos que estão diretamente ligados ao processo produtivo. Podemos considerar estes custos como sendo custos diretos ou custos indiretos. Fácil-me entender? O somatório destes custos vai nos dar o custo total. Porém, para além destes custos, nós também vamos ter aqueles que são os custos que nós vamos denominar de custos não industriais. Faço-me entender? E quais seriam estes custos não industriais? Nós falamos muito sobre isso quando fazemos o esquema do mapa de demonstração de resultados. Nos referimos exatamente aos gastos administrativos, aos gastos de distribuição e também podemos associar a ele, na ordem do cálculo dos gastos comerciais, os gastos financeiros.
Faço-me entender? Porque conforme nós bem sabemos, não é novo, nós já debatemos sobre isso muito antes. Quando nós vamos somar os gastos comerciais, quais são os custos diretamente ligados aos gastos comerciais? Gastos administrativos, gasto de distribuição ou de venda, bem como os gastos financeiros. Estes três tipos de custos é que nós consideramos como sendo custos não industriais. Então, indo direto à prática, não é? Nós temos aqui um exercício, nós vamos discutir sobre ele e, para além de discutir sobre ele, faremos com o mesmo exercício a elaboração de um resumo mensal das fichas de custo das encomendas e faremos também um mapa de demonstração de resultados, no caso por funções, que é aquele que é de grande interesse quando nós falamos sobre contabilidade de gestão. Então, vejamos o primeiro ponto, não é? O exercício diz o seguinte: determinada empresa industrial que trabalha por encomenda tinha como dado no início do mês de agosto último a encomenda número 33, em cuja produção já tinham sido gastos, temos aqui arrolados os gastos diretos, materiais diretos, mão de obra direta e os gastos gerais de fabrico. E depois dizem que durante o mês recebeu duas encomendas novas, não é? No caso, nos referimos à encomenda 44 e 55. E dizem também que os movimentos dos materiais, salários e gastos gerais estão conforme respectivamente abaixo. Então, temos aí materiais diretos, temos aí mão de obra direta e no terceiro ponto temos também aquela que é a base de imputação dos gastos gerais de fabrico, que no caso é hora por mode. E depois dão-nos também a informação relativa às amortizações de equipamento fabril, que no caso totalizaram 15 mil meticais, e temos também outros gastos suportados na fábrica, no caso no valor de 90 mil meticais, que no caso foram pagos em dinheiro. E como última informação referente ao mês, não é? Temos aqui as encomendas 33 e 55, foram as encomendas concluídas e entregues aos clientes. E já temos aí o volume de venda com que cada uma destas encomendas foi vendida. Vamos lá. Temos que entender alguns pontos aqui para poder nos ficar muito claro isto. Vamos começar pelo princípio. Vejam só que dizem que determinada empresa industrial que trabalha por encomenda tinha, não é? Como saldo no início. Se eu tenho um saldo inicial no início do mês, pressupõe-se que este representa o saldo final do mês anterior. O que isto quer dizer? Que se este saldo inicial está no início do mês de agosto, pressupõe-se que este saldo é o saldo que vem do final do mês de julho. Estamos juntos? Assim sendo, já consigo fazer o quê? Consigo arrolar aquilo que está em processamento no início do mês, tanto de custos de materiais diretos, mão de obra direta, bem como os gastos gerais de fabrico. E onde é que nós vamos fazer isto? Vamos arrolar estes custos no nosso resumo mensal das fichas do custo de encomenda, não é? Então, já fiz aqui de forma muito bem organizada no nosso Excel. Então, vamos começar a rolar. Vejam só, quanto é que nós temos de mão de obra direta, de materiais diretos e de gastos gerais de fabrico da encomenda número 33 apenas. Estamos juntos? Estes custos é importante referir que são apenas da encomenda número 33. Então vamos aqui registrar, não é? Temos materiais diretos, temos aqui 25 mil, não é? Mão de obra direta, conforme vimos, temos aqui 15 mil e gastos gerais de fabrico temos 10 mil. Então, somatório do subtotal, não é? Referente à encomenda número 33 será de 50 mil
meticais. Estamos juntos? Agora, uma questão que pode se levantar aqui pela lógica do exercício é a seguinte. Awad, será que no início do mês de agosto nós não temos uma outra encomenda para além da número 33? O exercício mostra-nos que não, porque a inserção de novas encomendas é um processo que já é decorrente do novo mês. Faço-me entender que, no caso, este novo mês seria o mês que nós estamos a fazer o apuramento do custo de produção. E quais são as encomendas que já são incorporadas nesse novo mês? São as encomendas número 44 e 45. Logo, para dizer que o quê? Que no início só temos apenas custos referentes à encomenda número 33, que pressupõe-se, conforme nós dissemos, que são custos finais referentes ao mês de julho, que constituem, no caso, custos iniciais, não é? Referente ao novo mês que nós estamos a fazer o apuramento do custo de produção, que no caso é o mês de agosto. Já fizemos este levantamento, não tendo nenhum custo em processamento no início, tanto para as encomendas número 44 e 45, então podemos colocar aqui, vamos lá, podemos colocar assim, não é? Não temos nenhum custo referente a estas duas encomendas. Estamos juntos? Vamos deixar assim. Então, assim sendo, só podemos pegar nestes valores aqui, não é? Que de alguma forma serão os nossos valores totais neste lado da coluna. Estamos juntos? Certo. Então, agora vamos para o quê? Vamos para o mês. Quando nós começamos no mês, o que o exercício diz-nos? O exercício diz-nos o seguinte: essas já são operações relativas ao novo mês, não é? Que no caso é o mês de agosto. Eles dizem assim: durante o mês recebeu duas encomendas com os números 44 e 45. Os movimentos dos materiais, salários e gastos gerais, conforme as respectivas fichas, foram as seguintes. Vamos começar pelos materiais diretos. Se nós formos prestar muita atenção, nós entendemos que o quê? Entendemos que não temos existências iniciais para os materiais diretos. Mas o que nós temos aqui? Temos um preço da fatura, ou seja, foram compradas 7.500 kg de materiais diretos ao preço de 20 meticais. Então vamos para aqui e vamos referir isso, não é? Foram compradas quantas? Foram compradas 7.500 quilogramas, não é? Foram compradas 7.500 quilogramas de materiais diretos, cada ao preço de quanto? Ao preço de 20, o que vai fazer com que fiquemos aqui com um custo monetário de 150 mil. E já havíamos referido, não é? Não temos existências iniciais de materiais diretos, que pressupõe-se que o seu valor é de zero. Isto é um razão esquemático, conforme nós bem sabemos, o razão esquemático tem que fechar, não é? Então nós vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui com 7.500 kg. Aqui nós vamos ficar com um custo monetário de 150 mil. E a questão que podem se fazer é a seguinte: o que está sendo feito agora é muito simples. Esta razão é a razão da matéria-prima, não é? Então, conforme nós bem sabemos o que sucede nesta razão, nós vamos ter existências iniciais, vamos ter compras, vamos ter também, não é, o valor do consumo e, por fim, teremos o valor das existências finais, não é? É uma razão típica de matéria-prima. E o que nós fazemos? Referente às quantidades, nós somamos as quantidades das existências iniciais e das compras e ficamos aqui com uma quantidade total.
Só que neste exercício, concretamente, nós não temos existências iniciais. Então, é como se estivéssemos a somar as quantidades compradas, que são de 7.500, mais zero, que vai voltar a dar 7.500. O mesmo acontece aqui com o custo monetário. Estamos juntos? Boa. Então, vejam o seguinte. No que diz respeito às quantidades consumidas, eles dão-nos as quantidades consumidas, tanto da encomenda número 33, não é? Que já vinha com um custo inicial, tanto da encomenda 44, bem como também da encomenda 55. Só que percebam outro dado. Para além de não termos existências iniciais, também não temos existências finais. O que quer dizer que o quê? Que as quantidades compradas foram consumidas na totalidade. Assim sendo, o que nós vamos dizer é o seguinte: quais foram as quantidades consumidas, não é? Quais foram as quantidades consumidas da encomenda número 33? Quais foram as quantidades consumidas da encomenda número 33? É fácil de ver aqui. Percebemos que o custo incorrido em materiais direto para a encomenda número 33 foi de 1.500 kg. Este é o custo tecnológico, né? Uma vez que não temos aqui nenhum critério de valorimetria, é fácil perceber isto. Por quê? Porque não temos existências iniciais, então pressupõe-se que o preço da compra é o mesmo preço com que será feita a imputação dos materiais diretos para as encomendas. Então vamos ficar aqui com 1.500 ao preço de 20. Quanto é que isto nos vai dar? Vai nos dar 30 mil, não é? E depois aqui vamos fazer encomenda número 44 agora, não é? Então podemos ver rapidamente qual é a quantidade consumida da encomenda número 44. Percebemos que foram consumidas 4.000 kg. Então vamos ficar aqui com 4.000 kg, não é? 4.000 kg ao preço de 20 meticais, isto vai nos dar 80 mil. E por fim temos aqui a encomenda número 55, que foram consumidas 2.000 kg, não é? Então temos aqui encomenda número 55, foram consumidas 2.000 kg, cada ao preço 2.000 kg, cada ao preço de 20, o que vai fazer com que o custo monetário seja de 40 mil. Estamos juntos? Então, vejam só, se nós formos a somar, não é? Se nós formos a somar 30 mais 80, vamos ficar com 110 mil, não é? Mais 40 mil, vamos ficar aqui com quanto? Com 150 mil. Estamos juntos? Assim sendo, vamos manter as quantidades consumidas, que é o custo tecnológico, são de 7.500 kg, e vamos manter aqui o somatório do custo monetário, que no caso são de 150 mil. Estamos juntos? Boa. Assim sendo, o que nós vamos fazer logo de seguida? Vamos para o nosso, não é? Vamos para o nosso mapa resumo dos custos e vamos começar por alocar os custos de matéria-prima ou dos materiais diretos referentes ao mês. E nós já temos aqui esses custos, não é? Para a encomenda número 33, já temos o custo de 30 mil, 44, 80 mil e 55, 40 mil. Então podemos registrar estes custos, não é? Temos aqui 30 mil, para encomenda 44 temos aqui 80 mil e para encomenda número 55 temos aqui 40 mil, não é? Então se formos a fazer o somatório, não é? Vamos ficar aqui com 150 mil.
já registramos o custo dos materiais direto, agora vamos fazer o registro do mão de obra direta. Agora, para mão de obra direta, vamos ver qual é a informação que nos é dada, não é? É preciso ler no exercício. Eles dizem que aqui no ponto 2, conforme podemos ver mão de obra direta. Vejam só, mão de obra direta, nós temos aqui 50 meticais por cada hora de trabalho, certo? E no caso estamos a dizer o quê? Que para a encomenda número 33 temos 1000 horas de trabalho, para a encomenda número 44 temos 2500 horas de trabalho e para a encomenda número 55 temos 1500 horas de trabalho. Uma boa questão que pode se levantar aqui é a seguinte: para além desta mão de obra direta dada na linha A, temos este ponto aqui na linha B, que é mão de obra indireta. Numa primeira fase, nós não precisamos nos focar nisso. Por quê? Porque nós sabemos que o custo de mão de obra tem que ser direto. Direto por quê? Porque parte do princípio estamos a imputar este custo sobre os operários que têm participação direta no processo produtivo. Estamos juntos? Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos pegar 50, multiplicarmos por 1000. Isto vai nos dar 50.000. Então, o custo monetário de mão de obra direta para, vamos lá, que é, na verdade, como é que nós podemos assim dizer, numa linguagem mais técnica, não é? O custo de mão de obra suportado pelos operários que dedicam-se ao processo de produção da encomenda número 33, assim que é de 50.000. Como é que chegamos a 50.000? Simples, pegamos no custo unitário por hora, que no caso são de 50, e multiplicamos por 1000. E vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar 50, multiplicar por 2.500, 50 multiplicar por 1.500, não é? 50 multiplicado por 2.500 vai nos dar aqui 125.000, não é? E 50 multiplicado por 1.500, é isso sim, podemos só confirmar rapidamente. 50 multiplicado por 1.500 horas, no caso, vai nos dar quanto? Vai nos dar 75.000. 75.000. E depois vamos calcular aqui o somatório total, não é? Temos aqui 50 mais 125.000 mais 75.000. Então temos aqui um total de 250.000, que é o somatório total da mão de obra direta, não é? Pelos, vamos lá, trabalhadores que dedicam-se ao processo de produção destas 3 encomendas. Agora, vamos para o gasto geral de fabrico. Vamos lá perceber o gasto geral de fabrico. Mão de obra indireta da fábrica em alto rigor é um gasto geral de fabrico. Estamos juntos? Poderíamos considerar este 85.000 como sendo um gasto geral de fabrico. Não está errado. Porém, é preciso entender que cada exercício é um exercício e nós temos que seguir as informações atribuídas pelo exercício. O que isto quer dizer? Vejam só. Temos aqui gastos gerais de fabrico, no ponto 3, no caso, gastos gerais de fabrico. A informação que se segue é muito importante. Qual é o tratamento que nós temos que dar aos gastos gerais de fabrico? Eles dizem que os gastos gerais de fabrico são imputados às encomendas à taxa de 40 por hora de mode. Faço-me entender? O que isto quer dizer? Esta informação, para já, anula esse custo de mão de obra indireta da fábrica. Anula automaticamente, porque percebemos que o quê? Que o coeficiente de imputação dos gastos gerais de fabrico tem uma base. E qual é a base de imputação? São as horas de mode. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 40, vamos multiplicar por 1000.
Pegar o 40, vamos multiplicar por 2.500. Pegar o 40, multiplicar por 1.500. O que é o 40? 40 para nós é o nosso coeficiente de imputação do gasto geral de fabrico. E o que representa as horas de moda? Representa a nossa base de imputação. Assim sendo, vamos ficar com o quê? Vejam só, 40 vezes 1.000 vai dar 40.000, não é? 40 vezes 2.500 vai nos dar 100.000, não é? E 40 vezes 1.500 vai nos dar 60.000. E depois vamos somar aqui. Vamos somar aqui. 40 mais 100 mais 60.000. Temos aqui 200.000. Percebemos a lógica? Boa. E depois também podemos fazer o cálculo do subtotal para cada uma das encomendas. Estamos juntos? Temos aqui o valor de 120.000 para a encomenda número 33 e temos aí o valor do custo do subtotal para as outras encomendas. E depois também temos aqui do total, que no caso são de 600.000. Estamos juntos? Certo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos para a parte não menos importante, talvez até seja a parte mais importante, que é a parte que nós vamos fazer o apuramento do custo de produção. Como é que nós fazemos este apuramento do custo de produção? É muito simples. Como é que deve ser feita, Wad? Simples. O que eu faço é, vou pegar o valor da matéria-prima, que nós podemos considerar, no caso, os materiais diretos, não é? Vou pegar o valor dos materiais diretos ou da matéria-prima e vou somá-lo, tanto o valor que está em processamento somado com o valor que foi incorrido durante o mês. Como é que isto vai funcionar? Muito simples. Vejam só, vamos começar pela encomenda número 33, não é? Qual é o valor da matéria-prima, o material direto que nós temos no início do mês? Temos 25.000, não é? Então vamos somar com o valor incorrido durante o mês. Quanto é? 30.000. Quanto é que isto nos vai dar? 55.000. Vamos fazer o mesmo procedimento, não é? Com a encomenda número 44 e 55. Mas aqui é preciso também prestar atenção num dado importante. Eu até vou voltar aqui e esta parte também temos que de alguma forma tentar para as nossas notas, já é passando despercebido isso. Vamos olhar para a nota número 6, não é? O que diz esta informação no número 6? Diz o seguinte: as encomendas 33 e 55 foram concluídas e entregues aos seus clientes por 200.000 e por 250.000 respectivamente. O que isto quer dizer? Quer dizer-nos que as encomendas número 33 e 55 foram concluídas. Eu só posso entregar aquilo que eu concluí. Faço-me entender? O que já faz-nos entender que a encomenda número 44 não foi concluída. Faço-me entender? Certo. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Voltamos para o nosso mapa e consideramos que esta encomenda número 44 não foi concluída. Então, não sendo concluída, pressupõe-se que irá passar por uma fase de processamento final, não é? Que é a fase que vamos ver subsequentemente. Então, numa primeira fase, vamos fazer o quê? Vamos fazer registro do custo de produção total das encomendas que foram concluídas. No caso, quais foram as encomendas concluídas? 33 e 55. Na senda daquilo que já havíamos explicado antes. Matéria-prima ou materiais direto para encomenda número 33, 25.000, que é aquilo que está em processamento no início, mais o valor de 30.000, que é aquilo que foi incorrido no mês. Temos aqui 55.000. Idem para a moda. Vamos somar aquilo que nós temos no início, 15.000, mais
50 mil. Idem também para o gasto geral de fabrico. Vamos somar aquilo que nós temos no início, mais aquilo que nós temos durante o mês. Então, temos aqui estes valores. Então, fazendo um somatório total para apurar o custo de produção total para a encomenda número 33, percebemos que é de 170 mil. Vamos seguir o mesmo procedimento para a encomenda número 55. Aqui até já vamos ter de alguma forma facilidade. Por quê? Porque percebemos que esta encomenda 55 não tem custo no início. Não tendo custo no início, basicamente vamos fazer o quê? Vamos pegar os custos incorridos durante o mês, que serão a representação do seu custo total. E vamos vir colocar aqui. Estamos juntos? Certo. E de seguida, vamos calcular os valores totais, que é pegar este somado com este, não é? E vamos arolar assim sucessivamente. Estamos juntos? Boa. Por conta da informação que já nos foi dada aqui no ponto número 6, que dá conta que as encomendas 33 e 55 é que foram concluídas, o que nos faz subentender que a encomenda 44 não foi concluída. O que vai acontecer? A encomenda 44 terá que passar por uma fase de processamento no fim. Então, o seu custo, não é? O seu custo do mês será o custo que será arrolado, não é? Em processamento no fim. E vai ficar assim. E pelo fato, no caso das encomendas 55 e 33 já terem sido concluídas, vamos também colocar aqui, não é? Esta representação para sabermos que, afinal de contas, em processamento, no fim, apenas temos a encomenda número 44. Vamos colocar os valores totais, não é? Vamos ficar aqui, no caso, com 80 mil. Aqui vamos ficar com 125 mil. Aqui vamos ficar com 100 mil. E aqui vamos ficar com 305 mil. Estamos juntos? Certo. Desta forma, nós já fizemos o quê? Já fizemos o nosso mapa resumo de custos, não é? Desta forma, nós já fizemos o nosso mapa resumo dos custos incorridos. Faço-me entender? Muito bom. Agora, deste mapa, qual é a informação que de alguma forma nós podemos destacar que é uma informação de grande interesse para o passo que nós vamos fazer subsequentemente? É informação que tem a ver com o custo total de produção. Se nós vamos logo de seguida fazer o cálculo, não é, do nosso... Vamos fazer o cálculo? Não, vamos fazer o nosso mapa de demonstração de resultados. De alguma forma vamos precisar de saber qual foi o valor do custo de produção, não é? Uma vez que já partimos do princípio que tudo aquilo que foi produzido, não é? Foi vendido na totalidade. Faço entender? Então, o que de alguma forma vai fazer com que a gente perceba o seguinte. Já temos aqui o nosso mapa resumo, não é? Podemos até destacar aqui que este é o nosso mapa resumo de custos, não é? Incorridos durante o processo de produção destas 3 encomendas, não é? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso mapa de demonstração de resultados. O nosso mapa de demonstração de resultados, conforme eu disse, será por funções, porque é aquilo que é de nosso interesse em contabilidade de gestão. Ele será feito apenas considerando as encomendas concluídas, não é? Então, desta forma, como é que nós vamos proceder aqui? É muito simples. Vejam só,
Já temos aqui a descrição, tudo muito bem enrolado. Qual é o volume de vendas incorrido pelas encomendas 33 e 55? Buscamos esta informação no ponto 6. O volume de vendas, na verdade, é o preço ao qual esta encomenda foi entregue aos clientes, que no caso, para a encomenda número 33 foi vendida ao preço de 200 mil e a encomenda número 55 foi vendida ao preço de 250 mil. Então, volume de vendas para a encomenda número 33, temos aqui 200 mil. Para a encomenda número 55, temos aqui 250 mil. E o valor total referente ao volume de vendas, temos aqui 450 mil. Depois temos o custo industrial dos produtos vendidos, não é? Então, qual será o custo industrial dos produtos vendidos? Uma vez que estamos a considerar que aquilo que foi produzido foi vendido na totalidade, o CIPV será igual ao CIPA. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor do CIPA para a encomenda número 33, que no caso é de 170 mil. Vamos colocar aqui 170 mil, não é? Para a encomenda número 33. E para a encomenda número 55 é de 175 mil. 175 mil. Estamos juntos? E depois vamos para aqui. Vamos lá. Se nós formos somar, no caso, o custo industrial dos produtos vendidos, estamos a dizer 170 mil mais 175 mil. Vamos ficar com quanto? Com 345 mil. Claro, entra com sinal negativo porque, conforme nós bem sabemos, para podermos fazer o apuramento da margem bruta, vamos precisar de pegar no volume de vendas e subtrair pelo CIPV, não é? Então é muito por conta disso que o sinal ali acaba sendo negativo. Então nós aqui vamos ficar com 200 mil mais menos este valor, 30 mil. Aqui vamos ficar com 250 mil mais menos 175 mil. Vamos ficar aqui com 75 mil. E depois aqui nós vamos ficar com 450 mil mais menos 345 mil. E vamos ficar aqui com 105 mil. Agora, custos não industriais, não é? Os custos não industriais, no caso, os gastos administrativos e os gastos de distribuição, vamos ver qual é a informação que o exercício nos dá sobre eles. Estamos juntos? E aqui nós precisamos entender o seguinte, que temos mão de obra direta. Qual é o valor da mão de obra direta? Este aqui, que de alguma forma tem como base de imputação este custo sim, por cada hora. Queremos saber agora qual é o valor referente aos custos não industriais. A primeira observação que nós podemos ter aqui é a seguinte. Ponto 2, a linha B. Fábrica, esse 85 mil. Amortizações do equipamento fabril, que no caso são 75 mil. E depois outros gastos suportados na fábrica. Ou seja, 90 mil mais 15 mil mais 85 mil somados representariam para nós gastos gerais de fabrico. Porém, sucede que não podemos usar estes valores somados. Por quê? Porque já nos dão a base com que os gastos gerais de fabrico são imputados. Já falamos sobre isso. Porém, sobra-nos aqui um valor. E qual é esse valor? É o valor da mão de obra de administração. Indireto. Então, se é indireto, pressupõe-se que é um GA, um gasto administrativo, não é? Mas só que perceba um dado, que para este gasto administrativo de 25 mil não nos é dada uma base de imputação.
uma base de imputação para o quê exatamente? Para nós podermos repartir o custo proporcionalmente àquilo que foi produzido. Não nos é dado. Não sendo dado, qual é a interpretação que nós vamos ter? É muito simples. Vamos pegar no valor e vamos referir aqui nos valores totais. O que isto quer dizer? Vamos ficar aqui com menos 25 mil. Estamos juntos? Temos, vamos lá, gastos de distribuição? Não temos. Então podemos deixar assim. Logo, vamos dizer que o quê? Vamos calcular os nossos resultados operacionais, não é? Calculando os nossos resultados operacionais, nós vamos dizer que o quê? Vamos dizer que margem bruta, não é? Mais menos os gastos administrativos, quanto é que nos vai dar? Vai nos dar 80 mil. Estamos juntos? E depois, se nós formos rever o valor total dos gastos gerais de fabrico no valor de 200 mil, vamos perceber que de alguma forma também teremos aqui uma diferença por imputação, não é? Esta diferença por imputação será de 10 mil, o que vai fazer no final com que os nossos resultados antes do imposto sejam de 90 mil, que na verdade é o quê? É a soma dos resultados operacionais acrescidos dessa diferença de imputação, que no caso é uma diferença favorável e fará com que os nossos resultados antes do imposto sejam de 90 mil meticais. Estamos juntos? E desta forma nós damos por terminado o nosso exercício. Faço-me entender? Então, oxalá tenham percebido. Isso é muito importante e vou criar condições também de ver se deixo, vamos lá, os nossos dados, não é? Aqui bem na descrição da videoaula, de tal modo que quem tiver interesse em ter acesso à aula, eu partilho diretamente num dos nossos grupos do WhatsApp, que também vou criar condições de deixar o link aqui para ver se vocês acessam e tem um canal mais viável e direto para esclarecimento das vossas dúvidas durante o vosso processo de estudo. Então, se o vídeo foi bom, ajudou, deixa ficar o seu like, subscreva o seu canal e até uma próxima videoaula. Estamos juntos.